Naquela noite fria de julho, as nuvens escondiam a lua e a estrada parecia mais longa do que nunca. Helena e Marco voltavam de uma viagem de negócios. Cansados, mas satisfeitos, tinham fechado um bom contrato. Algo que prometia mudar a vida da pequena família para melhor. No carro, conversavam sobre os filhos. Clara e Caio riam das manias dos dois. Sonhavam com uma casa maior, uma escola nova. Falaram sobre mudar de cidade, morar mais perto dos avós. Helena segurou a mão do marido e disse baixinho: "A gente tá construindo tudo isso por eles, né?" Marco respondeu sorrindo: "Sempre foi por eles. Mas o destino não escuta juras." Numa curva mal sinalizada da Via Dutra, um caminhão cruzou a pista. Não houve tempo. Não houve despedida, apenas silêncio. Às 3 da manhã, o telefone tocou na casa do senhor Joaquim. Era um número desconhecido, mas o coração dele já sabia. Ao ouvir a notícia, caiu de joelhos. Dona Cecília, sua esposa, correu até ele. Tentou entender, tentou sustentar o homem que sempre foi forte. Mas ali, naquela madrugada gelada, os dois viram o mundo deles ruir. Enquanto Clara e Caio dormiam no quarto ao lado, o destino rearranjava os papéis da vida. Na manhã seguinte, Joaquim bateu à porta do quarto dos netos. Clara foi a primeira a acordar. "Vó, o que foi?" Ele se sentou à beira da cama, respirou fundo e disse: "Meus amores, o vovô precisa contar uma coisa. Papai e mamãe, eles foram morar com Deus." Caio sentou na cama, os olhos arregalados. Clara soltou um soluço e correu para o colo do avô. E mesmo sem entender completamente o que aquilo significava, os dois sentiram que a infância, naquele instante, havia mudado para sempre. Os meses seguintes foram silenciosos, cheios de rotinas novas. Dona Cecília, com seu avental de flores, cuidava dos netos como quem costura a alma com linha de carinho. O café da manhã era feito de pão fresco, frutas cortadas em coração e uma xícara de leite morno com canela. Clara, mesmo pequena, arrumava a mesa todos os dias com zelo. Caio demorava a acordar, sempre reclamando do frio. Mas logo se sentava para ouvir o avô ler um trecho de Provérbios antes de sair para a escola. Joaquim fazia questão de manter o que ele chamava de valores matinais: oração, partilha e abraço. Eles iam para a escola a pé, de mãos dadas com a avó. À tarde, faziam os deveres juntos na varanda. Caio era distraído, Clara era aplicada. E Joaquim pacientemente corrigia os dois. À noite, Cecília contava histórias de quando era jovem. Falava da infância da mãe deles, da coragem que Helena tinha desde menina. A sua mãe, Clara, era feita de decisão. E o papai, perguntava a Caio: "Seu pai era um homem bom e era louco por vocês." Aos poucos, a dor foi virando saudade. E a saudade virou lembrança, e a lembrança foi bordando a casa com uma ternura nova. A partir daquele dia, Joaquim e Cecília se tornaram pais de novo. Trocaram fraldas emocionais, deram broncas, afagos, lições e muito amor. Cecília chamava os três de meus três corações. Era ela quem penteava os cabelos de Clara antes da escola, quem fazia bolinho de chuva nas tardes de domingo, quem ensinava orações à mesa. Os anos passaram, Clara floresceu. Tornou-se uma moça dedicada, estudiosa, com um coração silencioso e firme. Estava na faculdade de letras. Queria ser professora, escrever livros, tocar vidas. Caio, por outro lado, andava indeciso. Começou um curso, depois outro. Tinha talento, mas pouca constância. O avô nunca deixou de incentivá-lo, mas Caio parecia sempre buscar o caminho mais fácil. Joaquim mantinha uma rotina simples e cheia de significado. Toda primeira sexta-feira do mês, sentava-se à escrivaninha antiga para preparar os envelopes de mesada. Escrevia à mão o nome dos netos, junto a um versículo ou uma frase que ele achava bonita. Colocava exatos R$ 1.000 em cada envelope. Nem mais nem menos, ele dizia que aquilo era uma lição de equilíbrio. É dinheiro suficiente para cobrir as pequenas escolhas, e pouco o bastante para lembrar que o essencial ainda vem do esforço. Clara agradecia sempre, Caio raramente dizia alguma coisa. Mesmo assim, Joaquim não desistia do neto. Levava ele ao banco, ensinava a poupar. Oferecia livros, caminhadas, conversas. Às vezes, os três passavam a tarde jogando dominó. Clara ria das trapaças inocentes do avô. Caio, quando estava de bom humor, contava piadas. Havia ali um amor, mas também uma inquietação. Até que um dia tudo desandou.
Era um fim de tarde, o sol atravessava as cortinas. Dourando a sala, Joaquim lia o jornal. Caio entrou no quarto, mãos no bolso. Vô, será que dá para adiantar a mesada esse mês? Joaquim olhou por cima dos óculos. Tá precisando. Tô, é só para pagar umas coisinhas, pode ser. Claro, meu filho, pega meus óculos ali na cômoda que eu já faço a transferência. Caio caminhou até a cômoda, pegou os óculos. E com um pano embebido em vaselina, embaçou cuidadosamente as lentes. Entregou-os ao avô, com o mesmo sorriso que usava quando pedia sobremesa em dobro. Joaquim colocou os óculos, franziu a testa. Estranho, parece tudo nublado. Deve ser o tempo, vô, tá muito úmido hoje. É agudo, deve ser, me ajuda aqui então. Toma o celular e faz a transferência. Caio digitou rápido, R$ 10 zero. Confirmou, entregou o celular de volta. Pronto, vô, tudo certo. E saiu, sem olhar para trás. Na faculdade, Clara acabava de sair da aula quando sentiu o celular vibrar. Uma notificação piscava. PX de R$ 10 zero feito para Caio Álvares. O mundo girou. Ela parou na calçada, respirou fundo. Sabia que o avô nunca faria uma transação daquele valor sem consultar ninguém. Sabia que Caio, se quisesse algo assim, pediria por trás, no fundo, ela já sabia. Pegou o primeiro ônibus, chegou em casa com o coração disparado. Encontrou o avô no sofá, mexendo nos óculos confuso. Vô, o que aconteceu com a transferência? Eu passei a mesada pro Caio. Mas esses óculos estão esquisitos. Não vejo direito desde a tarde. Clara sentou-se devagar. Vô, ele embaçou a seus óculos de propósito. Ele fez isso para você não enxergar. Não. Sim, e transferiu R$ 10.000. O avô ficou em silêncio, deixou os óculos sobre a mesa. Enxugou uma lágrima com as costas da mão. Mas não disse nada, apenas esperou. Mais tarde, Caio chegou em casa. Clara estava na porta, olhos firmes. Entra, a gente precisa conversar. Caio tentou fugir. Agora não, tô cansado. Agora, Caio. Ele entrou. Você roubou o nosso avô, não tem outra palavra. Clara. Não fala, você embaciou os óculos dele. Enganou, mentiu e transferiu um dinheiro que não era seu. Um homem que te criou com amor. Você teve tudo, ele te tratou como filho. E você tratou ele como se fosse um qualquer. Eu tava precisando. Todo mundo precisa, Caio, mas nem todo mundo rouba. Clara e Caio foram até a sala, Joaquim esperava. Caio, por que meu filho? Eu me perdi, vó, me perdoa. O perdão você tem, mas aqui dentro. Nessa casa, o que vale mais do que qualquer dinheiro é a confiança. E ela, Caio, você partiu com um pano e um número. O senhor tá me expulsando. Tô te mostrando a porta, o caminho que você escolheu começa por ela. Caio devolveu o dinheiro naquela noite. Arrumou uma mochila, abraçou o avô em silêncio. Chorou diante da porta e saiu. Clara fechou a porta devagar, ficaram os dois. A sala, o silêncio e a dignidade. Joaquim e Clara passaram a noite tomando chá. Falando pouco, sentindo muito. Você é o que sua mãe era em mim, Clara, força com ternura. E o Senhor é o que Deus quis que fosse, nosso protetor. Caio seguiu seu caminho, trabalhou. Cresceu e um dia voltou, mas nunca mais dormiu sob o mesmo teto. Porque algumas lições exigem distâncias. Alguns amores firmeza. E alguns casos justiça. Confiança é como vidro, quando quebra. Ainda pode brilhar, mas nunca mais será o mesmo. E perdão. O perdão é a ponte entre o que errou e o que aprendeu. Deixe seu like, curte e comente se você faria como o senhor Joaquim fez com o neto. Até a próxima, meus queridos.